100 questões da Lei 8.112 de 90, a grande revisão do regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Meu guerreiro, minha guerreira, vou dividir esse vídeo em 5 vídeos para não ficar muito longo. Sem mais delongas, confere agora comigo a primeira questão. Ano 2024, todas as questões são da banca Sebrasp, julgo o item certo ou errado. A sanção disciplinar prevista na Lei número 8.112 de 90 para a prática de manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição é a de advertência em regra, certo ou errado? Você dá uma pausa no vídeo, tenta responder aqui para ganhar tempo. Certíssimo, porque está certo, Robson Concursos. Confere agora comigo no artigo 117, que vai cair na sua prova, é uma obrigação sua você decorar. Trata as proibições dos servidores públicos e no inciso 5º traduz a assertiva da nossa questão, ou seja, ao servidor é proibido. Aí você vai lá no inciso 5º, promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Mas eu sei, Robson, mas por que é uma advertência? Porque você vai lá no artigo 129 da lei e diz: a advertência será aplicada por escrito nos casos de violação de proibição constante do artigo 117, incisos 1 a 8, inciso 19 e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna que não justifique imposição de penalidade mais grave. Ou seja, é assim que se estuda, é assim que cai em prova questões 2024. Vamos ver todas as questões de 2024 e 2023 e algumas de 2022. Você pode perceber, artigo 117, o Sebrasp ama, artigo 129, traduzindo aí a advertência, que vai do artigo 117, incisos 1 a 8, inciso 19. Daqui a pouco vamos ver quais são as penalidades de demissão, entre outras, mas agora vamos para a segunda questão, que diz o seguinte: 2024. Um servidor público submetido ao regime jurídico dado pela Lei número 8.112 de 90 não pode receber adicional por serviço extraordinário, sendo obrigatória a sua liberação no mesmo montante de horas que tenha extrapolado sua jornada habitual. E aí, meu guerreiro, certo ou errado essa assertiva? Dê uma pausa e tente responder. Para ganhar tempo, você já sabe, é errado. Por que está errado? Porque eu não deixou a questão errada. Exatamente. Você vê aí no artigo 161 que diz o seguinte: além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais. Aí você desce lá no inciso 5º, traduzindo aí, porque a questão está errada. Adicional para prestação de serviço extraordinário, meu guerreiro, minha guerreira, e adicional noturno, ou seja, a questão está errada porque eu não deixou a questão errada. O Sebrasp gosta de colocar esse danado do não, mas você vai circular, sublinhar e ficar ligado. E você vai lá também no artigo 73, que trata do adicional por serviço extraordinário, diz o seguinte: o serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. Já o artigo 74 diz: somente será permitido o serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 horas por jornada. Duvido mais você errar. Vamos para a questão 3, 2024. Todas as questões de 2024 da Lei 8.112 de 90, regime jurídico da União, para você gabaritar na prova, está aqui nessa grande revisão. Diz o seguinte: servidores que pleiteiam ações de desenvolvimento da modalidade EAD poderão ser beneficiados com a concessão de licença para capacitação. Você já sabe, dá uma pausa, certo ou errado, você já sabe, certíssimo, porque você vai lá no artigo 87, que trata da licença para capacitação, diz o seguinte: após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração, afastar-se do serviço do cargo efetivo com a respectiva remuneração por até 3 meses para participar de curso de capacitação profissional. Olha como cai na banca, Sebrasp 2024, grave bem, você vai acertar. Questão 4, é rápido, estratégico, climatizado, sem perder tempo, foco na veia para você gabaritar, eu também. O servidor público é proibido de participar da administração de sociedade empresarial personificada ou não personificada, e é certo ou errado, você já sabe, caiu em 2024, meu guerreiro, minha guerreira.
Errado. Por que está errado? Porque está dizendo ali sociedade empresarial. Não. Era para estar sociedade privada. O Sebrasp gosta de colocar sociedade empresarial, mas o certo é sociedade privada. Por que, Robson Concursos? Confere agora comigo aqui, meu guerreiro e minha guerreira, vibração total, artigo 117, diz o seguinte, você pode perceber, 2024, artigo 117, combinado com o artigo 129, o Sebrasp ama esse artigo 117 e também o artigo 129. Diz o seguinte, a servidor é proibido, ou seja, ao servidor, faltou o ao ali, ao servidor é proibido, inciso 10, participar de gerência ou administração de sociedade privada. Tá vendo aí, traduzindo a assertiva da nossa questão? É sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou mandaditário. Aí você vai lá no artigo 132, diz, a demissão será aplicada nos seguintes casos, inciso 13, transgressão dos incisos 9 a 16 do artigo 117. Vamos ver agora, meu guerreiro e minha guerreira, questão 5, ano 2023, diz o seguinte, servidor público civil federal que prestar serviço no período noturno, em dias úteis, no horário das 18 horas às 22 horas, não fará jus ao adicional noturno, certo ou errado, você já sabe certíssimo. Por que, Robson? Porque o artigo 75 trata do adicional noturno e diz, o serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte terá o valor hora acrescido de 25%, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Por que a questão está certa? Porque disse das 18 horas às 22 horas não fará jus ao adicional noturno. Certíssimo, porque serviço noturno, meu guerreiro e minha guerreira, é das 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, e 25% de acréscimo, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Duvido mais você errar. Vamos agora à questão 6, ano 2023, diz o seguinte. Servidor público civil federal, cujo padastro esteja doente, só fará jus à licença por motivo de doença em pessoa da família se já tiver cumprido o estágio probatório do cargo que ocupa e tiver sido nele aprovado. Certo ou errado? Dê uma pausa e tente responder aqui para ganhar tempo. Questão certíssimo. Porque está certo, Robson? Porque ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as seguintes licenças e afastamentos. 1. Licença por motivo de doença em pessoa da família. 2. Licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. 3. Licença para o serviço militar. 4. Licença para atividade política. 5. Afastamento para exercício de mandato eletivo. 6. Afastamento para estudo ou missão no exterior. 7. Afastamento para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere. E 8. Afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na administração pública federal. Aqui você revisou as licenças e os afastamentos do estágio probatório. E você vai lá no parágrafo 5º do artigo 20 da Lei 8.112/90, Regime Jurídico da União, diz: o estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos artigos 83 da licença por motivo de pessoa da família. Aí você vai no parágrafo 1º do artigo 84, que é da licença por motivo de afastamento do cônjuge. Já o artigo 86 dá licença para atividade política. E no artigo 96, bem assim, na hipótese de participação em curso de formação, será retomado a partir do término do impedimento. Linda questão, 2023, você revisou licenças e afastamentos e mais os tipos aí do parágrafo 5º do artigo 20, artigo 83, parágrafo 1º do artigo 84, artigo 86, 96. É assim que o Sebrasp, meu guerreiro e minha guerreira, tenta pegar a minha, você, mas você vai gabaritar. Questão 7, ano 2023, diz o seguinte: João, servidor público federal vinculado ao Ministério de Minas e Energia, ausentou-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização de seu chefe imediato. Ao tomar conhecimento do fato, a administração pública instaurou processo administrativo disciplinar PAD, que ao final resultou na pena de suspensão de 10 dias, aplicada a João por seu chefe imediato. Ciente da decisão e conformado com a penalidade que lhe foi imposta, João interpôs recurso no prazo de 30 dias.
requerendo a anulação do ato. Em sua argumentação, o servidor comprovou que a conduta por ele praticada ocorrera em uma única vez, o que, segundo ele, evidenciaria a desproporcionalidade da pena, e questionou ainda a competência do chefe imediato para a aplicação da pena. Diante da situação hipotética precedente, julga o item que se segue. É improcedente o questionamento de João no que tange a competência para a aplicação da penalidade, visto que, segundo previsão legal, no caso de suspensão de até 30 dias, a pena disciplinar pode ser aplicada pelo próprio chefe da repartição. Certo ou errado? Dê uma pausa no vídeo, leia de novo a historinha aqui para ganhar tempo, meu guerreiro, certíssimo, porque está certo, porque o artigo 141 da Lei 8.112/90 diz o seguinte: as penalidades disciplinares serão aplicadas, inciso 1, pelo presidente da República, pelos presidentes das casas do Poder Legislativo e dos tribunais federais e pelo Procurador-Geral da República, quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo poder, órgão ou entidade. Já o inciso 2 diz: pelas autoridades administrativas e hierarquia imediatamente inferior àquelas mencionadas no inciso anterior, quando se tratar de suspensão superior a 30 dias. O inciso 3, traduzindo aí a assertiva da nossa questão, pelo chefe da repartição e outras autoridades na forma dos respectivos regimentos ou regulamentos, nos casos de advertência ou de suspensão de até 30 dias. E o inciso 4, pela autoridade que houver feito a nomeação quando se tratar de destituição de cargo em comissão. Traduzindo a assertiva da nossa questão, linda questão, artigo 141, obrigação sua você decorar para gabaritar na prova. Questão 8ª, 2023, mesma historinha, vamos direto na assertiva. O recurso interposto por João deve ser considerado intempestivo, uma vez que, no presente caso, o prazo previsto para a interposição de recurso administrativo é de 10 dias. Deu uma pausa. Certo ou errado? Você já sabe. Questão errado. Por que, Robson Concursos, a questão está errada? Porque ali disse 10 dias. Não é 10 dias, é 30 dias. Duvida? Confere agora comigo o artigo 108 da Lei 8.112/90, que diz: o prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 dias, a contar da publicação ou da ciência pelo interessado da decisão recorrida. Guarde bem esse artigo, o prazo é 30 dias, não é 10 dias, e também a contar da publicação ou da ciência pelo interessado da decisão recorrida a questões que ele diz ali, meu guerreiro, minha guerreira, troca a publicação, troca pelo interessado, é obrigação sua você também decorar o artigo 108. Questão 9, 2023, mesma historinha, diz o seguinte: o chefe imediato de João agiu corretamente ao aplicar-lhe a pena, visto que, segundo a Lei número 8.112/90, Estatuto Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, João praticou conduta proibida para a qual está prevista a pena de suspensão. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, ausentar-se do serviço durante o expediente é suspensão? Dê uma pausa, meu guerreiro e minha guerreira, e tente responder certo ou errado aqui para ganhar tempo. Questão errado, porque ausentar-se do serviço durante o expediente não é suspensão, é advertência. Duvida? Confere agora comigo o artigo 117, é obrigação sua você decorar o artigo 117, que acabamos de ver, deixei lá, meu guerreiro e minha guerreira, as proibições dos servidores. Diz o seguinte: ao servidor é proibido, inciso 1, ausentar-se do serviço durante o expediente sem autorização do chefe imediato. Mas por que a advertência, Robson? Aí você vai lá no artigo 129, mais uma vez, mais uma questão, 2024, acabamos de ver, 2023, Sebrasp repetindo de uma forma com historinha. Diz o seguinte: a advertência será aplicada por escrito, a advertência por escrito, nos casos de violação de proibição constantes do artigo 117, incisos 1 a 8, inciso 19, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna que não justifique imposição de penalidade mais grave. Você pode perceber, é assim que cai na sua prova, artigo 117 com o artigo 129, traduzindo as
penalidades de advertência você vai gabaritar depois desse vídeo. Questão 10, ano 2023, caiu aí TRT, meu guerreiro, minha guerreira, técnico judiciário, diz o seguinte: servidor público federal se ausentou-se uma única vez do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato. Por isso, recebeu a pena de advertência. A ação disciplinar referente à situação hipotética apresentada prescreve em qual é, meu guerreiro, minha guerreira, das alternativas A, B, C, D e E, que trata da prescrição da advertência. Para ganhar tempo, dê uma pausa e responda. Para ganhar tempo, você já sabe, a alternativa é 180 dias. Duvida? Vem agora comigo o artigo 142 da Lei 8.112/90, regime jurídico da União, que diz: a ação disciplinar prescreverá, inciso 1, em 5 anos, quando as infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Em 2 anos, quanto à suspensão, em 180 dias, quanto à advertência, traduzindo aí a assertiva da nossa questão. Guarde bem, meu guerreiro e minha guerreira, a ação disciplinar prescreverá em 5 anos, quando as infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Em 2 anos, quanto à suspensão. Em 180 dias, quanto à advertência. Duvido mais você errar, vibração total. Vamos ver agora, mas antes, se inscreve no canal Robson Concurso, deixa seu joinha e compartilha esse vídeo para ajudar milhares de vidas que estão precisando. Deu muito trabalho esse slide, custa nada, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, comenta aí nos comentários e compartilha para que o YouTube possa entregar esse vídeo para mais vidas que estão precisando. E você ajuda com a sua inscrição, com o seu like, compartilhamento e comentando o projeto. Juntos vamos vencer, e motiva a Robson Concurso a continuar com esse projeto para alcançar mais vidas, vidas simples, humildes, que não tem condições de comprar um bom curso preparatório. E aqui, Robson Concursos, fazendo essa obra social. Gostou? Se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha. E vamos agora para a nossa 11ª questão, ano 2023. Diz o seguinte: segundo a lei número 8.112/90, no âmbito da apuração de irregularidades cometidas por servidor público, é possível a aplicação de medidas cautelares, a exemplo do afastamento preventivo a ser implementado pela autoridade instauradora do processo disciplinar. Certo ou errado? Dê uma pausa, tente responder. Você já sabe, certíssimo. Duvida? Confere agora comigo o artigo 147, que trata do afastamento preventivo. Diz o seguinte: como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo pelo prazo de até 60 dias, sem prejuízo da remuneração. O parágrafo único diz: o afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, fim do qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo, traduzindo aí o artigo 144, a nossa questão. Questão 12, ano 2023, diz o seguinte: o direito à licença maternidade, regulamentado pela Lei nº 8.112/90, estende-se ao servidor público federal que seja pai genitor monoparental. Dá uma pausa, tenta responder. Aqui está com questão, com jurisprudência, nós vamos gabaritar para ganhar tempo. Questão certíssimo. Duvida? Confere agora comigo. Meu guerreiro, minha guerreira, diz o seguinte: à luz do artigo 227 da Constituição Federal, que confere proteção integral da criança com absoluta prioridade, e do princípio da paternidade responsável, a licença maternidade prevista no artigo 7º, inciso 18 da Constituição Federal de 88 e regulamentada pelo artigo 207 da Lei 8.112/90, estende-se ao pai genitor monoparental. Julgamento do STF, meu guerreiro, minha guerreira, no informativo 1054. Aqui, Robson Concursos traz também jurisprudência. 2023 caiu, meu guerreiro, minha guerreira, e você vai gabaritar na sua prova essa jurisprudência do pai genitor monoparental. Certíssimo. Tira o print aí, guarda, porque o informativo é de 2022 e cobrou em 2023. Atualização você vai gabaritar. Questão 13, 2023, Procurador da Fazenda, órgão AGU, diz o seguinte, meu guerreiro e minha guerreira: no curso de inquérito administrativo em processo administrativo disciplinar, é o PAD,
O servidor investigado informou em petição que o fato supostamente ilícito sob investigação havia sido objeto de ação penal cuja sentença ainda não transitada em julgado. Absolveram o investigado com o fundamento de que ele não era o autor do fato. Guarde bem, sentença ainda não transitada em julgado. Nessa situação hipotética, de acordo com a lei número 8.112/90 e a jurisprudência do STJ, a comissão constituída para conduzir o PAD deverá prosseguir com o processamento do PAD, certo ou errado. Questão 8.112/90, mais julgado, jurisprudência do STJ, para você gabaritar na sua prova, certo ou errado, você já sabe, certíssimo. Por quê? Confere agora comigo o artigo 125, que diz: as sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se sendo independentes entre si. O artigo 126 diz: a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. Despenco na prova. O Sebrasp ama esse artigo. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. Aí vem meu guerreiro e minha guerreira, o STJ, no informativo 970/2020, diz o seguinte: a sentença proferida no âmbito criminal somente repercute na esfera administrativa quando reconhecida a inexistência material do fato ou B, a negativa de sua autoria. Guarde bem, a sentença proferida no âmbito criminal, no âmbito criminal, somente repercute na esfera administrativa quando reconhecida a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria. Assim, se a absolvição ocorreu por ausência de provas, traduzindo ali, meu guerreiro e minha guerreira, a nossa questão, se a absolvição ocorreu por ausência de provas, a administração pública não está vinculada à decisão proferida na esfera penal. Guarde bem, tira o print, você vai gabaritar. O Sebrasp ama o artigo 125, 126 e esse julgado do STJ no informativo 970/2020. Vem comigo agora, questão 14, ano 2023, diz o seguinte: são formas de provimento de cargo público: a nomeação, a promoção, a readaptação, a reversão, o aproveitamento, a reintegração e a recondução. Certo ou errado, meu guerreiro e minha guerreira? As formas de provimento. Dê uma pausa no vídeo e tente se lembrar, que é o decoreba. Formas de provimento, formas de vacância. Na próxima questão vamos ver as formas de vacância. É obrigação sua você decorar, meu guerreiro e minha guerreira. Antes você vai pensando aí para responder, vou deixar na descrição do vídeo a minha nova música das formas de provimento, das formas de vacância. A grande música para você gabaritar na prova. Robson Concursos, dando um show com o teclado dele, meu guerreiro e minha guerreira, compus a música e o grande refrão das formas de provimento e vacância para você gabaritar na sua prova. Se inscreve no canal, deixa o joinha e compartilha. Mas certo ou errado? Certíssimo, porque você vai no artigo 8º das formas de provimento de cargo público. Você já sabe, o artigo 8º traz as formas de provimento, diz: são formas de provimento de cargo público. Aí vem nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Tira o print para você gabaritar no dia da sua prova. Vou deixar na descrição do vídeo a grande música para você gabaritar na prova de Robson Concurso, tocando teclado. Fiz a música, melodia, meu guerreiro, minha guerreira, ritmo. Eu tenho certeza que você vai amar. Formas de provimento de cargo público: nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Vamos agora à nossa questão 15/2023. Vacância. Vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo, inacumulável e falecimento. E aí, caiu para Procurador Federal. Procurador Federal, AGU. E aí, certo ou errado as formas de vacância? Você já sabe, meu game. Exonerou, demitiu, faleceu. Vem comigo, meu guerreiro e minha guerreira. Vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo, inacumulável e falecimento. Certo ou errado? Certíssimo, exatamente. Formas de vacância, artigo 133. Artigo 33 diz: a vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, falecimento e POC, posse em outro cargo inacumulável. Formas de vacância você vai gabaritar
Vou deixar na descrição do vídeo a grande música de Robson, concursos, composição, melodia, tocando teclado. A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, falecimento, posse em outro cargo inacumulável. Exonerou, demitiu, faleceu, promoveu, readaptou, POC, vacância. Vem comigo, meu guerreiro, minha guerreira. Questão 16, ano 2023, diz o seguinte, Procurador Federal de novo. Considerando a lei número 8.112/90, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, julgue certo ou errado o prazo prescricional da pretensão punitiva para o processo administrativo disciplinar PAD inicia-se a partir da data do conhecimento do fato pela autoridade de competência para abertura do PAD, certo ou errado? Dê uma pausa e tente responder para ganhar tempo. Questão certíssima, duvida, confere agora comigo. A súmula 635 do STJ diz o seguinte: os prazos prescricionais previstos no artigo 142 da lei número 8.112/90 iniciam-se na data em que a autoridade competente para abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompe-se com o primeiro ato de instauração válido, sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar e voltam a fluir por inteiro após decorridos 140 dias desde a interrupção. Você já sabe, lei 8.112/90, mais jurisprudência, mais súmula do STJ, tira o print para gabaritar no dia da prova, porque a súmula 635 caiu para o Procurador Federal, que diz os prazos prescricionais previstos no artigo 142 da lei número 8.112 de 1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompe-se com o primeiro ato de instauração válido, sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar e voltam a fluir por inteiro após decorridos 140 dias desde a interrupção. Vibração total, questão 17, ano 2023, diz o seguinte: de acordo com o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, as ordens superiores, mesmo quando manifestamente ilegais, devem ser cumpridas. Certo ou errado, meu guerreiro, minha guerreira? Brincadeira, né? Brincadeira essa questão, você já sabe, é erradíssimo, porque está errado. Você confere agora comigo, deixou a questão errada, meu guerreiro, minha guerreira. Exatamente. Ordem manifestamente ilegais devem ser cumpridas? Não, né? Confere agora comigo o artigo 116, que diz o seguinte: são deveres do servidor, guarde bem, deveres do servidor: exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal às instituições a que servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais, traduzindo aí a assertiva da nossa questão, meu guerreiro e minha guerreira. Você pode dar uma pausa no vídeo e ler o inciso 5º, meu guerreiro, mas vamos ler. Atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas protegidas por sigilo, e B, a expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal, e C, as requisições para a defesa da fazenda pública. Ou seja, são deveres do servidor. O inciso 4, traduzindo a assertiva da nossa questão, porque o devem deixou ali a questão errado, porque você já sabe, exatamente, dever do servidor, cumprir as ordens superiores, exatamente, mas exceto quando manifestamente ilegais. Vem agora comigo, meu guerreiro e minha guerreira, as outras deveres do servidor. Você pode dar uma pausa no vídeo, eu não vou ler para nós ganhar tempo, mas você dá uma pausa e lê aí. Mas vamos agora para a questão 18, que diz o seguinte: no processo administrativo disciplinar, o direito à ampla defesa concretiza-se, entre outras formas, pela prerrogativa do interessado requerer produção de provas, sem, no entanto, dispor do direito de participar da sua produção. Certo ou errado? Você já sabe, dá uma pausa e tenta responder para ganhar tempo. Questão errado. Por quê? Porque, meu guerreiro, o sem, no entanto, dispor do direito, testou a questão errado. Duvida? Confere agora comigo o artigo 156, que diz o seguinte: é assegurado ao servidor o direito, de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e requerir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos quando se tratar de prova pericial. Guarde bem, caiu para analista judiciário em 2023, vai cair na sua prova e você vai gabaritar. Questão 19, nossa penúltima questão desse vídeo. Nessa primeira parte do vídeo vai ser, meu guerreiro e minha guerreira, 20 questões. Próximo vídeo vou dar continuidade às outras questões até 100 questões. Observada a inexistência de conflitos de interesse,
Servidores públicos em gozo de licença para tratar de interesses particulares podem exercer a administração de sociedade empresária. Certo ou errado? Você já sabe, questão certíssima, exatamente. Confere agora comigo o artigo 117 da Lei 8.112/90, regime jurídico da União, que diz: ao servidor é proibido, inciso 10, traduzindo a assertiva da nossa questão, participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de ser acionista, cotista ou comanditário. Guarde bem esse exceto porque o Sebrasp ama, na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Aí vem um parágrafo único, diz: a vedação de que trata o inciso 10, que acabamos de ver, do caput deste artigo, não se aplica nos seguintes casos. Aí vem o inciso 2, diz: gozo de licença para o trato de interesses particulares, na forma do artigo 91 desta lei, observada a legislação sobre conflitos de interesse. Vibração total. Vamos agora para a nossa última questão desse vídeo. No próximo vídeo vou dar continuidade, meu guerreiro e minha guerreira, a nossas 100 questões de revisão da Lei 8.112/90, regime jurídico da União. Tá gostando? Se inscreve no canal, deixa seu joinha, compartilha e vem comigo, julga o item a seguir como certo ou errado. Considere que é durante o expediente determinado servidor público federal tenha praticado ofensa física a um particular. Caso se comprove que a prática do ato tenha sido realizada sem legítima defesa, guarde bem, sem legítima defesa própria ou de outrem, será aplicado ao servidor após processo administrativo disciplinar pena de demissão. Certo ou errado? Você dá uma pausa no vídeo e tente responder. Guarde bem, sobrinha ali, sem legítima defesa, meu guerreiro, minha guerreira. Você já sabe, questão certíssima, exatamente. Você vai conferir no artigo 132, a demissão será aplicada nos seguintes casos. Aí vem o inciso 7º, traduzindo a assertiva da nossa questão: ofensa física em serviço a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outra. Você pode perceber como o Sebrasp gosta de colocar ali ele sem legítima defesa, por isso que a questão está certa, porque a demissão será aplicada nos seguintes casos: ofensa física em serviço a servidor ou a particular. Agora, salvo em legítima defesa própria ou de outra. E para revisar, meu guerreiro e minha guerreira, porque as formas de demissão despencam nas provas, queridinho do Sebrasp, vamos revisar as formas de demissão da Lei 8.112/90 do regime jurídico da União, que diz: a demissão será aplicada nos seguintes casos. Inciso 1, crime contra a administração pública. Ô, Robson, se tiver na questão exatamente a historinha que João praticou peculato, é uma forma de demissão? Sim, porque o peculato, concussão, corrupção passiva são crimes contra a administração pública. Se ligou, meu guerreiro, minha guerreira, na grande dica de Robson Concursos? É assim que se estuda. Envolve a Lei 8.112/90, mas os crimes contra a administração pública do nosso Código Penal na parte especial. Então você já sabe, peculato, demissão, porque o peculato é um crime contra a administração pública. Inciso 2, abandono de cargo. Inciso 3, inassiduidade habitual. 4, improbidade administrativa. 5, incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. 6, insubordinação grave em serviço. Exatamente, insubordinação grave em serviço. 7, ofensa física em serviço a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem. 8, aplicação irregular de dinheiros públicos. 9, revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo. 10, lesão aos cofres públicos e dilapidação no patrimônio nacional. 11, corrupção. 12, acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. E 13, transgressões dos incisos 9 a 16 do artigo 117. Obrigação sua, você agora ir lá no inciso 9 a 16 do artigo 117. Já acabamos de ver questões em 2024 e em 2023. Mas para facilitar a sua vida e a minha vida, que eu vou fazer para delegado federal, você já sabe, olha aí, meu guerreiro, minha guerreira, eu deixei aqui os incisos 9 a 16 do artigo 117, você dá uma pausa no vídeo, tira o print e dá uma revisada para ganhar tempo. Você vai vencer, meu guerreiro e minha guerreira. Deus é bom e ama você. Você vai vencer. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta, compartilha para motivar Robson Concursos a prosseguir com esse projeto, a motivar a continuar esse projeto. Juntos vamos vencer e que o YouTube possa recomendar e entregar esse vídeo para as vidas que estão precisando. Gostou? Se inscreve no canal Robson Concursos, segue meu Instagram Robson Concursos, meu Facebook Robson Concursos RDM, vários grupos de estudos para a Polícia Federal, DEPEN,
PM, meu guerreiro e minha guerreira, entre outros. Custa nada, se inscreve no canal, dê o seu joinha, comente e compartilhe. Até o próximo vídeo para dar continuidade às nossas 100 questões da grande revisão da Lei 8.112/90. Força e honra, você vai vencer. O grande caminho que você percorreu, você não vai deixar em vão. Continue focado no seu sonho, no seu objetivo. Hoje eu sou agente da Polícia Civil do estado de Pernambuco, meu guerreiro, minha guerreira, focado dentro das favelas, periferias, morros, formado em administração pública, em segurança, em direito, meu guerreiro, minha guerreira, fazendo a minha pós-graduação em processo penal e em penal aí pelo Gran Cursos, vibração total, focado para delegado e tirando um tempinho aqui em 1º de maio de 2024, Dia do Trabalhador. Estou de folga, mas trabalhando aqui para ajudar as vidas que mais precisam, cumprindo a minha promessa, fomentando a educação para transformar vidas, principalmente vidas pobres, humildes, favelas, periferias e morros. Gostou? Se inscreve, dê o seu joinha e compartilha. E até o próximo vídeo, querendo Deus. Valeu, meu guerreiro e minha guerreira!